semana de contenção? Nós temos desta viagem, primeiro para identificar e falar de um problema que é muito comum em Lisboa, mas sobretudo na zona de Lisboa, que é o problema dos transportes públicos e da sua ineficiência. Hoje fizemos o percurso todo de Lisboa até Sintra, que é o percurso que abrange o maior número de pessoas na metropolitana de Lisboa. Quisemos ver o funcionamento, as pessoas e a sua lotação. Hoje não apanhámos um comboio muito sobrelotado, mas sabíamos que não iríamos fazer. Estamos numa altura também de férias e de contenção, mas queríamos dar este exemplo de que para nós, na próxima legislatura, os transportes públicos e coletivos vão ser uma prioridade também fundamental. Nesta linha acresce o problema sério da criminalidade em várias áreas do percurso e de um problema que disse que seria resolvido por António Costa e que não foi, que foi a aquisição de novos comboios para resolver o problema da sobrelotação e da falta de horários. Nós temos hoje um espaço, um hiato de tempo entre comboios na linha de Sintra, que praticamente não existe em nenhuma das grandes metrópoles da União Europeia, das capitais e as suas principais zonas de subúrbios. E quem paga por isso é a população de Lisboa, a população de Sintra, a população da Amadora. E é isso que nós queremos aqui identificar e no fundo, realçar esse problema que nos parece importante. E apontar a uma das grandes falhas. Eu acho que isto já foi dito no Parlamento, por mim e por outros partidos. Se há falha do governo de António Costa, é o governo dos transportes públicos coletivos, sobretudo à volta das grandes cidades. E quem paga com isso são as populações todos os dias. Com a pandemia, não, eu não tenho receio. Eu acho que nós temos que continuar a fazer a nossa vida com regras, com máscara, cumprindo o possível do distanciamento social. Estamos numa altura de contenção, mas a vida tem que continuar, a política tem que ser feita, estamos em pré-campanha eleitoral, os portugueses têm que ser esclarecidos e eu acho que com um líder não cabe refugiar-se em casa, cabe andar na rua, ver como é que os portugueses vivem no seu dia-a-dia e sentir esses problemas para poder resolvê-los. Foi isso que tentei fazer aqui na linha de Sintra e nesta viagem de comboio entre Lisboa e Sintra. Mas deixe-me insistir nesta pergunta, que mensagem é que o Chega passa para os portugueses ao fazerem esta iniciativa dentro de um comboio, que de facto não tinha muita gente, mas que podia ter uma semana de contenção? Repara, acaba por ser, num certo sentido, essa a mensagem que queremos passar como contraditório ao que tem sido feito. Por um lado, o Governo impôs uma série de restrições dentro de restaurantes, dentro de espaços comerciais, dentro de bares, e impôs regras severas de contenção, sem olhar para o que se passava nos transportes públicos, em que vimos todos como sardinhas enlatadas dentro de uma caixa. Paradoxalmente, isso serve para mostrar a nossa própria iniciativa. Que hoje, se estivéssemos em dia normal, nós éramos uns 20, 25, e já vinhamos todos, de alguma forma, muito juntos. Agora imagine isto num horário normal de um dia de semana. E, portanto, a nossa mensagem é precisamente essa. Há um problema de sobrelotação. As pessoas vêm como sardinhas enlatadas, as pessoas não são sardinhas, e isto tem que ser resolvido. Ora, António Costa tinha prometido o dobro, ou 160%, de comboios novos. Isso não aconteceu. E continuamos com o mesmo problema. E cabia-me a mim, antes de terminar o ano, por um lado porque sou deputado também pelo Círculo de Lisboa, para além de ser líder do partido, mostrar que isto é um problema. E é isso que quisemos acentuar aqui. Acha que está na altura de mudar as regras, nomeadamente isolamento, como aconteceu já na Madeira, diminuir o prazo? Acho que sim, eu acho que sim. Eu não sou virologista, evidentemente, e portanto, como político, tentar informar de tudo. Eu acho que nós, pouco a pouco, temos de começar a tornar esta pandemia numa situação endémica, ou seja, temos que conviver com ela. E o conviver com ela é não perder as precauções, evidentemente, mas começar a olhar para ela como outros vírus com que a humanidade foi convivendo ao longo do tempo. Esta variante Omicron é mais contagiosa, é menos lesiva do ponto de vista dos efeitos e dos sintomas que provoca, o que muitos virologistas têm dito e associado ao facto de estarmos provavelmente a assistir aos últimos tempos da pandemia agressiva, digamos assim. Eu acho que Portugal, como outros países, ainda hoje ouvimos o Ministro da Saúde israelita dizer isso também, tem que habituar-se ao convívio com o vírus, não relaxando completamente, mas habituando-se a conviver com ele e ganhando imunidade de grupo, para lá das vacinas, de tratamentos que já estão em desenvolvimento também, e alguns até já encomendados e autorizados pelas agências europeias e norte-americanas, pelo que eu acho que nós reduzir o tempo de isolamento agora faz todo o sentido para que a vida possa continuar. É impossível continuarmos a ter uma vida, normal, com funcionários dos estabelecimentos, do comércio, da indústria, dos jornais, dos transportes, em isolamento de 14 dias após um contacto de risco. Quer dizer, é insustentável para a economia
e já não se justifica do ponto de vista da saúde pública. Por isso, acho que faz sentido nós irmos indo agora pouco a pouco, aliviando as restrições, passando este pico maior, tendo a noção de que o número de casos vai continuar a aumentar, porque estamos a fazer muito mais testes do que em qualquer outro momento, e também tendo a noção de que, à medida que vamos ganhando imunidade de grupo, vamos conseguindo conviver com o vírus sem ter que estar a fechar restaurantes, bares, discotecas, fechar comércio, impor restrições a um país que já está tão defraudado. E os transportes públicos foi um bom exemplo disso. Quer dizer, nunca se preocuparam muito com a verdadeira lotação grotesca que tinham estes transportes, como os transportes dentro da cidade de Lisboa de autocarros. E, portanto, mostra bem que havia dois critérios. Espero que isso passe agora e que avancemos para uma outra fase. E partilha também da opinião do PSD de que o Governo está a gerir mal, planeou mal nesta pandemia? Sim, nós partilhamos. Eu também queria dizer uma coisa sobre o PSD, mas em relação a isso nós temos a mesma perspectiva. Agora, é preciso dizer-se isto. O PSD aprovou todos os estados de emergência do Governo Socialista e do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, todos. Nunca lançou dúvidas nem obstáculos quando nós o fizemos, quando dizíamos que o Governo estava a gerir mal a pandemia. Nunca esteve em causa a existência de uma doença que tinha que ser contida, que tinha que ter regras, estava em causa restrições absurdas que eram colocadas, ou de fechar às 3 da tarde, ou de fechar à 1 da tarde, ou de impor lotações a 60% ou a 50%. Quer dizer, tudo isso o PSD teve tempo de fazer durante esta legislatura e nunca fez. Esteve sempre ao lado do governo de António Costa. E agora que estamos em período pré-eleitoral, é que vem dizer que foi tudo mal gerido. Então porquê é que não votaram contra como nós fizemos, e a Iniciativa Liberal também fez, quando era para votar? Porquê é que não criticaram, como fez o Chega e a Iniciativa Liberal, quando era para criticar? É que PSD e CDS estiveram sempre ao lado do Partido Socialista nestas matérias, do uso de máscara na rua, mesmo sabendo cientificamente que isso hoje tem um pequeníssimo impacto e que é uma restrição absurda às liberdades, contra esta coisa de se exigir certificados mais testes. Quer dizer, nós temos que ter regras, mas basta pensar um bocado para perceber que não faz sentido algum nós termos em alguns sítios que ter teste negativo para entrar. E agora, para além disso, temos que ter o certificado também, mas se a pessoa tem o teste negativo, para que é que ainda tem que ter outra coisa qualquer? E agora, mais absurdo ainda, é nem com teste, nem com certificado, vão fechar. Portanto, tudo isto está mal explicado às pessoas. E o PSD e o CDS estiveram sempre ao lado do Governo Socialista, não podem vir agora dizer que não concordam com estas medidas. Quanto ao PSD, eu vou dizer isto hoje, eu tinha guardado para hoje a reação que eu acho ser importante a dizer a Rui Rio, que é esta. Rui Rio diz que não tem simpatia por mim. Eu acho que a política não deve ser um jogo de simpatias. A política deve ser orientada para o serviço das pessoas. Nós neste momento temos um governo que tem que ser formado depois do dia 30 de janeiro. É isso que temos que nos preocupar. Independentemente de ter simpatia por mim ou não, eu não vou revelar qual é a minha opinião sobre Rui Rio. O que eu tenho que deixar claro é o Chega continuará no mesmo lugar em que sempre esteve, disponível para, se forem aceites 4 reformas fundamentais, contribuirmos para um governo de direita e para afastar António Costa. É muito triste que um líder de um partido que se diz de centro-direita diga que não quer governar à direita e prefere governar com António Costa. Mesmo quando António Costa vem dizer que nunca governará com o PSD. E, portanto, Rui Rio conseguiu o inacreditável, que é tornar-se absolutamente descartável na política portuguesa. Ninguém o quer nem à esquerda, nem à direita. E isso foi culpa dele próprio. Nós mantemos-nos onde sempre estamos. Não vamos abdicar das nossas reformas, não vamos moderar nenhuma espécie de discurso, mas estamos aqui para contribuir depois das eleições para uma maioria de direita. Se o Rui Rio quiser isso, cá estaremos. Se não quiser e abdicar de governar, eu acho que o Rui Rio só tem um caminho. É demitir-se e dar lugar a outro, para que possa negociar à direita a formação de um governo. Se ele mantém o que disse aos canais principais de televisão, se eu depender do Chega, abdico. Então eu espero que leve isso até ao fim, não abdica só de formar governo, tem que abdicar de ser líder do PSD, porque o país não pode estar refém dos caprichos e das simpatias do Rui Rio por mim, gostar mais ou menos, senão parecemos os namorados desavindos. Eu acho que nem eu nem o Rui Rio queremos ser os namorados desavindos da política portuguesa. Tá, obrigado, sim, muito obrigado.